Ômega Web Rádio. Olá, bom dia! Começa agora mais um Emergência Sindical, uma realização do Sindicato Sintra Saúde. E nessa manhã de sexta-feira, hoje que o clima até que tá gostoso, não tá aquele frio, tá um calorzinho em pleno inverno, né? E hoje a gente vai estar falando aqui sobre os assuntos, principalmente os assuntos trabalhistas que envolvem os profissionais da área de saúde. Ao meu lado aqui no estúdio da Rádio Ômega, nosso presidente Ademir Irussa. Bom dia, presidente. Bom dia, Cris, bom dia aos ouvintes, aqueles que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. Sim, vamos iniciar o nosso quarto programa. Esperamos que possamos ser bem esclarecedores e que a população da saúde, o trabalhador da saúde, participe conosco. Tá certo. E também aqui com a gente, ele que faz parte do departamento jurídico lá do Sintra Saúde, o advogado João Rosa da Conceição Júnior. Bom dia, doutor. Olá. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Tá certo. O doutor João, que trabalha já 22 anos como advogado, faz parte do nosso departamento jurídico lá do sindicato, é secretário da Comissão de Direito Sindical da OAB, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, diretor de Direito Sindical da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, também pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho. Tá certo o seu currículo? É isso mesmo. Então tá bom. Doutor, vamos começar. Vou pedir licença para o nosso presidente, já vou começar com o doutor João. Como é que funciona o trabalho do departamento jurídico, principalmente nas questões trabalhistas que envolvem os trabalhadores? O atendimento aos trabalhadores lá no sindicato, primeiro ele é dividido, né, na área civil, cujo atendimento é feito pelo doutor José Ricardo, e na área trabalhista, que temos eu e a doutora Keila. E nós fazemos a assistência em nível coletivo, eu até diria que este é a principal assistência que é feita ao trabalhador da saúde, e também em nível individual, né, que é aquele atendimento direto ao trabalhador que tem um problema no hospital, numa clínica, em qualquer estabelecimento de saúde. Tá certo. Lembrando que se você que está acompanhando a gente, pode mandar a sua pergunta, mesmo que você não seja um profissional da saúde, pode mandar as suas perguntas que nossos convidados vão estar respondendo. Então, se você estiver acompanhando pelo Facebook, é só clicar no videozinho ali, clica no meio, que é para abrir os comentários e ali você pode estar mandando a sua pergunta. Dentro do departamento jurídico, além das questões trabalhistas que envolvem a parte, né, do funcionário, o associado ele também pode estar tirando alguma dúvida do departamento jurídico do sindicato, presidente? Sim, nós temos 3 diretores que atuam diretamente e nós, até para não sobrecarregar o departamento jurídico, damos essa assistência inicial, né? Então, tem situações que não necessariamente não vão para a justiça. Alguma dúvida que o trabalhador tem, ele vem conversar conosco e nós orientamos, e se não der para resolver administrativamente, fazemos contato com as empresas e, às vezes, aceitamos tudo por ali, não precisa entrar com a ação. No caso contrário, a gente encaminha para o departamento jurídico, que atende de segunda a quarta, das 9 às 12, tanto o doutor João, o doutor Ricardo e a doutora Keila, como o doutor João diz ele, a Keila no trabalhista e o Ricardo no civil. Temos também o previdenciário, que no caso é a doutora Carla, que dá essa assistência jurídica da Previdência, né? Doutor João, quando se fala, muitas pessoas, eu acredito que muitos profissionais de todas as áreas, não vou falar só na área de saúde, mas em todas as áreas, quando às vezes não tem noção do qual é o papel do sindicato, e também aquela coisa assim, mas eu não tenho ideia do que é dissídio coletivo, do que é acordo. Queria que o senhor fizesse um breve resumo para explicar para aquela pessoa que não sabe como que funciona isso. É interessante, porque o trabalhador, se ele não participava muito
da vida sindical, da defesa dos seus direitos antes, de 2017 para cá, ele passou a participar menos. Por quê? Porque até 2017, pelo menos uma vez na sua vida profissional, ali do seu contrato de trabalho, esse trabalhador ele ia ao sindicato, que era no ato da dispensa. Nós tínhamos a homologação obrigatória. Mas com a reforma trabalhista, acabou a homologação. Hoje, o trabalhador ele é contratado, ele passa todo o seu contrato de trabalho ali no âmbito da empresa. Quando dispensado ou quando ele pede demissão, quando acaba o seu contrato de trabalho, toda a sua rescisão é feita também nas dependências da empresa, sem que ele tenha que ir ao sindicato. Isso tudo fez com que diminuísse um pouco mais a participação desse trabalhador na vida sindical, na defesa dos seus direitos. Isto é muito prejudicial, porque a empresa, quando ela vai adotar alguma medida, ela dispensa ou ela vai fazer a rescisão de um trabalhador, ela se socorre de um contador, de um advogado, e o trabalhador não. Normalmente ele está sozinho. E era no sindicato que ele conseguia saber se os seus direitos estavam corretos, se ele estava recebendo tudo direitinho. Ou seja, se aquela hora extra que prometeram, exato, aquele aumento está correto, o sindicato vê isso. Exato, na homologação isso era visto por um diretor. Teve uma época em que era o Ministério do Trabalho junto com o sindicato, depois só os sindicatos, e agora nem o sindicato. Isso é feito no âmbito da empresa. Tá? Eu acho que o importante mesmo que o trabalhador faça a sua homologação lá na empresa, é importante que depois ele ou procure o seu advogado, claro, né? Ou então ele procure o sindicato, para ele poder tirar as dúvidas, saber se ele recebeu direito, se há alguma coisa a ser reclamada. Isso é muito importante. Então, ele pode assinar com uma certa segurança, a partir do momento que ele assinei, mas eu assinei, agora não posso fazer nada. Então, vamos na prática. O trabalhador foi lá, assinou a demissão dele, a rescisão dele, e ficou faltando algumas coisas. Ele leva ao sindicato para que veja que está realmente tudo certo, e aí, se tiver alguma pendência, pode entrar com uma ação trabalhista. Isso mesmo. Ele vai ao sindicato, um diretor que tem conhecimento, claro, tem bastante conhecimento na área, vai analisar a rescisão dele, vai analisar tudo o que aconteceu no curso do contrato de trabalho. Se houver necessidade de ir à justiça, vai encaminhar para o departamento jurídico. E acontece muito disso, doutor João? Acontece. Esse erro seria um erro porque tem muita coisa para fazer na empresa, ou um erro, às vezes, ninguém vai perceber? Acontece de tudo. Coisa de brasileiro, sim, né? Sim, às vezes é proposital, sim, por uma questão de economia. Claro, às vezes por falta de recursos também, tá? E outras vezes por um mero equívoco da empresa. Eu ia falar proposital, ainda bem que o doutor João já falou. É proposital mesmo, né? Mas outras vezes é mero erro. É um mero errozinho, né? Bom, Marcelo Dias, bom dia a todos, ótimo programa. Maria Aparecida Coelho, bom dia. Dete Carvalho também assistindo aqui. E podem mandar as suas perguntas aí. Presidente, tem muitas ações lá no sindicato de trabalhistas, ações trabalhistas envolvendo os profissionais da saúde? Sempre tem, né? Porque nós temos uma convenção coletiva a ser seguida. E muitas das empresas, algumas até, como o doutor João falou, de má fé, outras por desconhecer mesmo, né? Não cumprem com a convenção. E nesse momento, que o trabalhador vai ao sindicato, isso ele vai mesmo individualmente, mesmo no centro associado, e nós damos aquela assistência encaminhando para o juiz. Mas, olha, na realidade, são muitos os casos, viu, que o trabalhador é prejudicado e nós temos que entrar com a ação. Entendi. Agora, recentemente, acho que foi ainda já no ano passado, teve uma ação que levou um tempinho, que os trabalhadores tiraram um dinheirinho extra aí, muito bom, né, doutor? Nós tivemos um hospital aqui de Santos que não cumpriu, acontece muito isso, né? Que não cumpriu a convenção durante aproximadamente 5 anos. Tá? E olha que nós tentamos negociar, mas a administração do hospital preferiu descumprir a convenção. Primeiro, o que é a convenção? A convenção é aquele acordo feito entre o sindicato de empregados e o sindicato patronal,
né, e que prevê os direitos básicos dos trabalhadores da saúde, né? É lógico, de todas as categorias, mas no nosso caso da saúde. E como houve o descumprimento dessa convenção, nós entramos com a chamada ação de cumprimento. Tá? E esse processo acabou acho que tem 1 ano, mais ou menos, e realmente os trabalhadores daquele hospital receberam uns valores consideráveis. Depois de 15 anos, mais ou menos. Foi 2009? Essa ação era de 2009. 2009, e ela acabou, acho que, ano passado. E aí, em plena pandemia, os trabalhadores não ficaram nada tristes, né? Foi bom demais. Foi bom, né? Porque teve gente ali que tirou um valor assim, bom, né? Muito do tempo, né, de contrato de trabalho, então acho que teve gente que recebeu 5 mil, assim como teve outro trabalhador que recebeu 200. Essa é verdade. Ele casal, né? Pois é. É complicado. Bom, em relação à parte dessas acordo coletivo, chama trabalhador, vamos definir o salário. Poxa, mas eu preciso ter um reajuste, não tenho um reajuste. Isso tudo é feito entre sindicato, o departamento jurídico também. Como que é estipulado? Quais os benefícios que o trabalhador tem que ter? Não, trabalha na lei diz que o trabalhador tem que trabalhar 12 horas. Não, mas o profissional de saúde deve trabalhar 10 e vamos lutar para que ele trabalhe 10. Um exemplo. Como que é feito isso, doutor? Olha só, o interessante aqui é que às vezes a gente esquece. A lei, ela prevê uns direitos básicos, os direitos mínimos dos trabalhadores. Então, por exemplo, se nós formos levar em consideração a lei apenas, ela prevê que todo trabalhador tem que, na sua grande maioria, né, tem que receber pelo menos um salário mínimo. Então, nós teríamos um técnico de enfermagem recebendo um salário mínimo, R$ 1.200 e poucos reais. Tá? Nós não teríamos cesta básica. A hora extra seria de 50%. Nós não teríamos, por exemplo, para aquele trabalhador que atua em jornada especial de 12h36, não teríamos um adicional de jornada especial. E aí entra o trabalho do sindicato. Eu diria que o trabalho mais importante do sindicato, que é prever as garantias mínimas, os direitos mínimos dos trabalhadores. Tá? E como isso funciona? Anualmente, nós temos a database. Então, vamos pegar a grande maioria dos trabalhadores da saúde. A database é outubro. O sindicato se reúne com o sindicato patronal. Quando não há esse sindicato patronal, ele se reúne com as empresas e envia proposta. Fala, olha, eu quero um salário X para o técnico, um salário Y para o auxiliar e daí por diante. Sabe, para o funcionário da portaria, da limpeza. E o patronal, por sua vez, tenta diminuir esses direitos, normalmente quer dar o mínimo, e ao final chega-se a um consenso e faz-se um acordo. Esse acordo, se for feito direto com a empresa, é chamado acordo coletivo, e se for feito com o sindicato patronal, é chamado convenção coletiva do trabalho. Entendi. A gente está tentando entrar em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde, e a gente teve algumas notícias aqui sobre a atualização da Covid, e também hoje está abrindo um novo centro, reabrindo o centro de testagem. A gente está tentando contato aqui com a secretaria e daqui a pouco a gente volta a falar alguma coisa a respeito. Agora, doutor, o senhor falou de que a CLT ela tem um determinado valor, né? E o senhor fala assim, não, mas a gente quer um valor X, não Y, mas a gente quer X. Como é que o sindicato, junto com o departamento jurídico, chega nesse acordo, nessa conclusão? Não, eu quero esse valor. É feito um estudo com os próprios funcionários? Sim. Existe essa participação claro. Do associado? É obrigatória essa participação do trabalhador. Que são aquelas convenções que chamam para... Para se firmar a convenção, você tem que fazer uma assembleia, obrigatoriamente. E todo ano nós fazemos essa assembleia. Tá? Nós convocamos o trabalhador através de edital. O trabalhador ele comparece ao sindicato, participa da assembleia e aí ali ele diz o que ele deseja. Ele quer um salário X, quer uma jornada diferenciada, ele quer um adicional noturno diferenciado e com base no resultado dessa assembleia que o sindicato vai encaminhar as reivindicações para as empresas. Entendi. Presidente, o senhor quer falar alguma coisa? Então, como disse o doutor João, nós convocamos a Assembleia 60 dias antes, até 3 meses em alguns casos, né?
E, a partir daí, montamos uma pauta, né, de reivindicações. O trabalhador participa da Assembleia e dá sugestões, e se nós entendermos, e o jurídico entender que pode constar aquela cláusula da pauta, porque também tem as situações de direito, né, e colocamos. No nosso caso, por exemplo, de outubro, que o doutor João citou, nós fazemos a Assembleia em agosto, não é? 2 meses antes. Aprovamos a pauta, geralmente com 80 cláusulas, e mandamos para o sindicato patronal, para que eles discutam lá com os pares, não é? Mas também, para iniciarmos o processo, mandamos para o Ministério do Trabalho, né? Para que se agende uma audiência de mediação, para iniciar o processo de negociação. A partir daí, o processo segue, recebemos aí a proposta patronal. Se vem dentro do que a gente pode estar negociando, nós negociamos. Mas vamos dizer que não haja acordo, né? Não chegamos num termo. Aí o processo segue para dissídio coletivo, né? Já é uma área do jurídico encaminhar ao tribunal e vai se julgar. Nós, do Sindicato de Saúde, temos feito sempre acordo, né? Sempre temos, nunca um bom tempo que nós não vamos para dissídio por conta dessas tratativas. A gente procura sempre esgotar ao máximo, porque é sempre mais demorado você estar judicializando. Então, no nosso caso, nós temos conseguido fechar os acordos. Recentemente também, essa semana, o sindicato teve reunião da Alfa, com o pronto-socorro de Cubatão. Então, nós temos uma OS, que é a gestora lá do pronto-socorro de Cubatão. E aquela parceria da prefeitura com as OS que a gente sempre comenta, não é? Aí, no caso, já na database, lá é database junho, né, no caso dessa OS, e desde o ano passado para cá não reajustaram, não cumpriram aquele acordo, não renovaram, na verdade, o acordo anterior, por conta de que a prefeitura não repassou o dinheiro, aquelas coisas que a gente já sabe, né? E daí para cá nós sempre cobrando, e íamos já entrar com ação de cumprimento, já estava até com o jurídico, eles nos chamaram antes para conversar. E sentamos lá umas 2 horas de conversa, ele me prometeu que segunda-feira ele tem audiência com o prefeito, o Ademário, e até quarta-feira nos daria o retorno. O trabalhador já está prestes a fazer uma greve lá, entendeu? O trabalhador só não paralisa as atividades em respeito à população, e o momento não é correto. Mas, infelizmente, deveria ter essa sensibilidade do patronal que não tem, e o trabalhador também tem que reagir e não ficar sem reajuste. Então, talvez até quarta-feira nós tenhamos aí uma posição da prefeitura e da Alfa para pagar esses trabalhadores. Ok. Doutor, falando em greve, alguns trabalhadores, eles têm um certo receio de entrar na greve. Não vou, aí sempre tem aquele que acaba indo. Por mais que ele não concorde com o que está acontecendo na empresa, ele fica com receio de participar da greve. E aí, trabalhador entrou em greve. A empresa pode fazer algo contra esse trabalhador? Não pode. Não pode. A partir do momento que a categoria decide pela deflagração da greve, esse trabalhador não pode mais, por exemplo, ser mandado embora. Ele pode sofrer alguma punição? É claro que pode, isso em qualquer situação, ainda que o contrato dele esteja suspenso. Se ele fizer alguma coisa contra a empresa, algo que seja grave, que ele pratique algum ato contra o empregador. Agora, pelo simples fato de participar da greve, ele não pode sofrer qualquer punição, qualquer retaliação da empresa. Mas, se acabar sofrendo, aí ele tem que entrar em contato com o sindicato? Com certeza, porque aí o departamento jurídico vai entrar com ação contra essa empresa. Se ele tiver sido dispensado, por exemplo, muito provavelmente ele será reintegrado. É verdade, é complicado mesmo, mas assim, é bom para que o trabalhador saiba que ele tem que lutar pelo direito dele. Tá na empresa, não tem que ficar se humilhando, eu me sujeitar a determinada coisa porque eu preciso do emprego. Todo mundo precisa de emprego, todo mundo precisa do trabalho, mas as pessoas têm que ser valorizadas, elas têm que ser respeitadas como profissional, porque aquela empresa sem você lá não é nada.
né? Ela depende dos profissionais, não tem como aqui, né? Eu queria dar um alô aqui, falar com o pessoal lá da assessoria de imprensa, Patrícia, lá da Secretaria de Saúde, da assessoria de imprensa, queria agradecer aí todo o apoio que você tem dado. A Mariana já está na linha aqui, a gente já vai estar chamando e a gente já vai conversar com ela, tá? Muito obrigada, viu, Patrícia? Bom, eu queria ler uma notícia aqui, a gente tem que falar um pouco de Covid, né, presidente? Porque não tem jeito, a gente tá confuso. Baixada Santista registra novas mortes de Covid. A Baixada registrou nesta quinta-feira mais 4 mortes e 309 casos de Covid-19. Foi o maior número de óbitos notificados em um dia, em somente um dia, desde 8 de junho do ano passado, quando 5 mortes foram registradas na região. Com os números atualizados, os 9 municípios totalizam 240.256 casos e 8.185 óbitos desde o início da pandemia. Gente, a gente precisa deixar claro que a pandemia não acabou, não. Né? Está aumentando o número de casos, estão aumentando casos agora de síndromes gripais. Eu vou pedir para o nosso presidente, o doutor, colocar o fone. E hoje, inclusive, está reabrindo o centro de testagem lá do estádio Eurico Mursa. E sobre esse assunto, a gente vai conversar por telefone com ela, que é a chefe do Departamento de Atenção Básica de Saúde aqui de Santos, Mariana Trazi. Bom dia. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, tá me ouvindo? Mariana, acho que a gente não está ouvindo aqui, pelo menos eu não estou ouvindo. O senhor está ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Não, a gente não está ouvindo. A gente vai continuar conversando. Como é que pode, de novo, as pessoas... Será que a vacina ajudou bastante? Mas o número de casos tem aumentado, né, presidente? É verdade. Eu acho que acompanhamos direto isso desde o início da pandemia. Sempre entendemos que não deveria ter essa abertura toda, né, Cris? Porque as pessoas estão abusando também. Você passa em bar, é tudo junto, vai no... Então, as pessoas não estão colaborando e aí a coisa retorna, infelizmente. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue agora, Mariana? Alô, estão me ouvindo? Oi, agora a gente está te ouvindo. Bom dia, Mariana, tudo bem? Tá ótimo. Bom dia. Mariana, a gente tem algumas perguntinhas. Hoje está reabrindo a unidade de testes para Covid lá no estádio Eurico Mursa. Na verdade, acho que já reabriu, era às 9 horas da manhã hoje, né? Isso mesmo. E como que vai funcionar lá os atendimentos, Mariana? Então, nós entendemos por bem abrir um centro de testagem, entendendo que nessa época, né, todos os sintomas gripais aumentam. E os sintomas da Covid nós sabemos que são sintomas gripais. Sendo assim, o fluxo também aumenta de pessoas buscando testagem para entender se estão ou não infectados pelo Covid. Como essa demanda aumentou demais nas unidades de saúde, né, nas policlínicas do município, e nós queremos e fazemos questão de não deixar de fazer o atendimento da agenda programática, né, os pacientes que necessitam das unidades para vacinação, para atendimento de diabetes, hipertensão, vacinação. Aí nós entendemos por bem abrir um centro de testagem para dar vazão para esses pacientes sintomáticos. Tá. E para nós continuarmos acolhendo o público nas policlínicas, entendendo a necessidade desse processo, nós então vamos manter nas policlínicas os pacientes, a testagem dos pacientes sintomáticos mais vulneráveis, como idosos, né, pessoas maiores de 60 anos, gestante, mãe com bebezinho que está dando de mamar até os 6 meses, né, as lactantes. Vamos atender pessoas portadoras de necessidades especiais, crianças e adolescentes até 17 anos. Os demais públicos, aí nós estamos convidando a procurar o centro de testagem. Lá vai ter mais comodidade. Nós fizemos um fluxo em que nós vamos poder acolher, sem deixar esse ambiente cheio, sem que as pessoas tomam risco, né? Lá a enfermagem vai acolher e vai orientar esse munícipe. Caso esses testes se der positivo
e tiver tudo bem, serão orientados, convidados ao isolamento, né? E se precisar de atendimento médico, serão encaminhados para as UPAs. Vale também lembrar que tem muitas polis mais distantes que seguirão fazendo os seus testes em todo o público. Então, a poli do Caruara, enfim, as polis distantes, agora me perdoe, eu não sei te falar todos os nomes, né? Mas as polis dos morros, então, São Bento, José Menino, tem muitas polis que vão seguir fazendo em 100% do público, tá? Local. Inclusive da Zona Noroeste também, né? Eu li na reportagem Zona Noroeste, Morro da Nova Sintra, Morro do São Bento. Agora, Mariana, eu queria fazer uma pergunta. Me desculpa, hoje não, claro. Nós encaminhamos o pessoal da Nova Sintra também para o centro de testagem, por uma necessidade da unidade, nós tivemos que afastar alguns profissionais de atestado médico, então nós também estamos encaminhando os pacientes da Nova Sintra para o centro de testagem. Tá. Eu queria só fazer uma observação em relação, porque assim, isso no meu ponto de vista, acaba sugerindo uma certa aglomeração, fazendo num único local. E a partir do momento que eu tenho uma policlínica do lado da minha casa, eu tô com sintoma, eu vou andar 1 quadra, 2. Então não vou estar me expondo tanto e nem colocando ninguém em risco. O fato de eu morar na ponta da praia, precisar me locomover, pegar um transporte público e ir até o centro de testagem, eu posso estar colocando algumas pessoas em risco também. Então, qual o motivo mesmo real de deixar de fazer nas policlínicas? A gente tem recebido algumas denúncias, pessoas ligando, reclamando que as policlínicas não estão fazendo mais. Então, isso não sugere uma certa aglomeração e eu coloco em risco aquela pessoa que eu vou pegar ônibus? Perfeito, seu olhar, eu acho um olhar importante. O que aconteceu? Vamos lá. Nós não tínhamos, né, o número de pessoas procurando como nós temos hoje. E nós ficamos 2 anos durante a pandemia sem fazer o atendimento programático nessa poli. E vale lembrar também que as vacinas não estavam sendo feitas na poli. Isso é recente, nós passamos a fazer vacina em todas as polis, vacina Covid, há 2 meses. Então, a poli está aberta para a sua agenda programática, todo o público que precisa, está aberta a vacinação Covid, vacinação gripe, vacinação sarampo. Então, a poli está com muita demanda e absorver mais o público que procura testes sintomáticos, acaba que essas polis não dão conta. A gente estava fazendo atendimento na poli, testagem na poli, em todas as polis, em média de 100 a 150 testes por dia. E aí isso acaba tendo que fechar a agenda e a gente deixa de fazer o atendimento para o paciente, como eu falei, né? O hipertenso, o diabético, a puericultura, o pré-natal. E a gente precisa voltar a fazer esse olhar. Infelizmente, a atenção primária teve que se mobilizar demais na pandemia e deixar de atuar dentro da sua missão. E voltar para a missão é fundamental para a gente buscar a saúde da população, né? Então, na poli da ponta da praia, por exemplo, que você citou, nós vamos atender os idosos, as gestantes, as crianças, adolescentes, pessoas portadoras de necessidades especiais. A gente percebe que ficou um público pequeno, então qual público que ficou para se deslocar? De 18 a 59 anos, índigo, né? Porque se a pessoa está com alguma comorbidade, falta de ar, aí ela vai para a UPA, ela não vai para o centro de testagem. Ele vai colocar a máscara, vai se deslocar. A gente está tentando tratar a Covid de uma maneira ordinária, né? Porque o Covid ele é mais um vírus que veio para ficar no nosso arsenal de vírus e a gente não pode fazer o desmonte o tempo todo da atenção básica para acolher o paciente sintomático Covid e deixar de lado toda a outra programação, as rodas de conversa, o movimento. A gente tem muitos programas para colocar em dia e se a gente só fica atendendo paciente sintomático, a gente não dá conta do resto. O nosso presidente do Centro Saúde e o
advogado, doutor João Rosa, eles estão aqui no estúdio com a gente. Vou ver se eles querem alguma pergunta. Presidente, o senhor quer fazer alguma pergunta? Bom dia, secretária. Na verdade, a nossa preocupação é nós, trabalhadores da saúde, né? Como que está sendo feito o controle desses nossos profissionais, desses nossos trabalhadores. A senhora entendeu a pergunta? Não. Desculpa, a preocupação do sindicato é com os profissionais, né? Como que está sendo tratado em relação, porque a gente sabe que os próprios profissionais da saúde também acabam sendo contaminados e eles estão completamente expostos. Então, como que está sendo feito esse tratamento em relação aos profissionais do atendimento básico, das UBS, da UPA? Estamos seguindo todo o protocolo, né, preconizado pelo Ministério, pela Vigilância, estão trabalhando com EPIs, estão trabalhando com uma população profissional, eu digo, além da população mínima, né, sugerida pelo Ministério, justamente para dar essa flexibilidade, para que eles não trabalhem atolados e caso testem positivo, estão sendo afastados imediatamente. No centro de testagem, nós contamos com 4 enfermeiros e 14 técnicos de enfermagem, trabalhando também com todos os EPIs e com alimentação, né, com todo o olhar humanizado necessário prestado pela Secretaria. Ok. Bom, então o centro de testagem reabriu hoje, às 9 horas da manhã, mas vai funcionar como? De segunda a sexta, final de semana também? Como vai ser o funcionamento? De segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Das 8 da manhã às 14. Então, final de semana, se precisar fazer uma testagem, aonde se dirige? UPA. A UPA Central. As UPAs, né? Cada uma da sua região. Qualquer uma das UPAs. Ok. Exato. Santos está preparada, Mariana, em relação agora, a gente está entrando no inverno, né? Começou essa semana, e como foi dito no início da nossa conversa, as síndromes gripais, a Covid veio realmente para ficar e acaba aumentando muito. O Santos está preparado para o caso de repente, acontecer uma 4ª onda aí e aumentar demais o número de casos? A população pode ficar sossegada? Sem dúvida, sem dúvida. Santos sempre esteve preparado, saiu muito bem, né, ao longo da pandemia, no sentido de dar segurança e cuidado para o seu munícipe. E eu entendo que realmente esse número pela procura é para um diagnóstico diferencial, né? Sabendo que a gente tem gripes, resfriados, a sinusites e mais a Covid, o aumento pela procura do teste é justamente por isso. Obviamente, darão testes positivos que talvez nem dessem há 2 meses atrás, porque a procura não era tão intensa para fazer esse diagnóstico diferencial. Agora a gente vê que tem muito vírus circulando, os especialistas têm falado em torno de 5 vírus assim, potentes circulando, né, além do normal, o sistema respiratório, então, influenza. Então, eu acredito que a procura é por esse sentido e não tenho dúvida que Santos tem condição de acolher. Ok. Eu quero agradecer, então, só para a gente lembrar de novo a quem está ouvindo, o centro de testagem fica ali no estádio Eurico Mursa, na Portuguesa, praticamente ao lado da Santa Casa, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 14 horas, é isso? Perfeito. Comecei com sintoma hoje, a partir de quando pode fazer o teste? O pessoal já acha que às vezes no primeiro dia já tem que fazer, né? Na verdade, a partir do primeiro dia você já pode sim fazer, né? Caso você precise se afastar do seu trabalho, você já pode fazer. E tem estudo que mostra que a partir do 3º dia, esse resultado é mais fidedigno. Mas já pode sim, os estudos mostram que a gente já tem na secreção, a partir do 1º dia, condição de detectar. E a partir do 3º dia, esse resultado é mais fidedigno. Ok. Muito obrigada pela sua participação e agradecer a Patrícia também lá da Secretaria de Saúde. Um bom dia. Obrigada, bom dia. Mas Santos está aí abrindo hoje, então, o centro de testagem. Lembrando para aquelas pessoas que chegaram agora, que estão ouvindo agora, Santos, as testagens para Covid não estão mais sendo feitas nas policlínicas, exceto pessoas acima dos 60 anos, parturientes, gestantes e crianças até 17 anos.
Do contrário, de 18 às 59, tem que se dirigir ao estádio Eurico Mursa, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde, e finais de semana nas UPAs. Presidente? Lembrando que as pessoas têm que entender que sem o uso da máscara não dá para ficar. Nós vamos ter que nos acostumar com ela, e nós estamos tendo essa preocupação no sindicato, porque essa semana já teve uns casos, não deu negativo, né? Mas os sintomas todos do nosso trabalhador, de 2 trabalhadores lá, indicavam que estavam. Então, nós estamos tendo a preocupação também de estar sempre o uso da máscara. Não sendo obrigatório, mas nós exigimos também no sindicato o uso da máscara. Doutor João, os médicos recomendam que... Eu vou contar uma historinha. Na China, as pessoas já têm a cultura de tô gripada, tô resfriada, vou usar máscara. Aqui, não. Nós não temos essa cultura. Começou agora devido à pandemia. Mas os médicos recomendam que, a partir do momento que você esteja com sintoma gripal, mesmo que não seja, hoje eu tô meio assim, não vá trabalhar. E aí, como é que faz? É uma questão cultural, realmente, como você disse. Agora, nós temos que pensar na relação de trabalho. Se o trabalhador estiver com algum sintoma, ele, para deixar de trabalhar, ele vai ter que procurar um posto médico. Ele vai ter, até para que ele possa ter um atestado médico. Porque sem o atestado, mesmo com os sintomas, ele pode perder o salário daquele dia e, eventualmente, sofrer alguma outra punição. Então, teve o sintoma, procura o atendimento. Eu tive um caso essa semana. Uma amiga que ela estava com sintomas. Falei, vai fazer a testagem. Aí foi quando eu descobri que as policlínicas não estavam fazendo mais. Ela foi para a UPA, o médico testou negativo, o médico deu 3 dias atestados, até hoje. Ela ficou, o primeiro dia que ela foi para a UPA, ela ficou em casa. O segundo dia, ela vou trabalhar. Eu já não tive febre, vou trabalhar, mas eu não estou legal ainda. Falei, não vai. Mas lá no meu serviço está sendo obrigatório o uso de máscara. Ok, não vai. Quando chegou a noite, ela piorou. Não tô legal ainda, não tô legal. Quem mandou você trabalhar? Mas eu não posso perder o meu trabalho, eu corro o risco de perder o emprego. Então, assim, isso aconteceu com ela, que é uma pessoa que tem conhecimento do trabalho, de tudo. Não é ela tem um cargo na empresa. Mas como é que fica? Os trabalhadores têm medo, doutor, de não ir trabalhar porque pode perder o emprego? Isso não pode acontecer, né? Não pode, de forma alguma. Mas é claro que a gente entende. Um período de pandemia, um período de crise, um período de desemprego acentuado, muito elevado, é normal que o trabalhador fique com receio. Porque você imagine hoje em qualquer área, a pessoa fica desempregada, preocupação dela, onde eu vou conseguir me recolocar, não é? Por isso que eu sempre ressalto, é importante, no caso dessa sua amiga, ela teve o atestado de 3 dias, é claro que nem sempre ela está em condição física de voltar ao médico, mas é importante que volte, que pegue um atestado do restante dos dias, da quantidade que ela precisar, para que ela não venha sofrer nenhum prejuízo no seu trabalho. Então, o trabalhador tem que ter essa consciência, porque assim, a saúde tem que estar em primeiro lugar. E Exato. É aquela coisa, por mais que, além de você estar se preservando, se cuidando, também vai preservar o colega do lado e é atendimento ao público. Ela trabalha com atendimento ao público. Então, mas a gente está de máscara. Uma encostadinha, né? A gente sabe que um toque, uma coisa assim, para isso o álcool em gel o tempo inteiro. Então, eu acho que a população está aprendendo ainda, né, a se educar em relação à pandemia. Ainda não está. E se pegou uma gripe, que seja, é porque a imunidade está baixa. Não é verdade? Então é complicado. Vamos falar um pouquinho das ações aqui que tem em relação agora, o que está vindo, dissídio coletivo, que já está na fase de dissídio, né, doutor? Pode falar, presidente. Pode falar. Eu só ia dizer que essa parte da ação o doutor vai explicar. Mas a questão das negociações, que, como disse, nós já mandamos para o patronal a pauta, e ontem teve a assembleia do Sindicato Patronal com os hospitais da Database Junho, né? E nos enviaram, ao final do dia, já uma proposta. Você imagina, nós temos contato com o pessoal do Estado, com os sindicatos estaduais, né?
E lá para o lado do interior, pagamento em 3 parcelas, menos que o INPC. Hoje, por exemplo, nós temos 11,9% do INPC, de inflação, não é? É o que nós estamos negociando, que recompõe pelo menos esse índice. Mas os trabalhadores, os sindicatos do interior têm a proposta de 7%, 10%. No nosso caso, ainda não é oficial, a gente ainda vai ter que analisar, mas o NPC está mantido, não é? O que nós vamos discutir agora são outros benefícios de cesta básica e tal. Então, hoje já nós vamos trabalhar em cima disso e para a semana já enviar uma contraproposta pelo caso. Doutor, quando começa a se fazer esse acordo com o patronal, com as empresas, o que eles relutam mais ali? O que é mais difícil de conseguir de benefício para o trabalhador? Tudo. Desde um reajuste a uma cesta básica. Como disse o presidente, em uma época em que nós temos pelo menos que tentar aqueles 11,9%, como ele falou, a proposta vem de 7% e muitas vezes em 3, 4 vezes. Aí você imagina um empregador que não quer recompor sequer a inflação, sequer a perda, né, do valor da moeda, ele não quer dar uma cesta básica maior, ele não quer dar um adicional maior. Isso, infelizmente, é muito natural. Mas também é aí que tem que entrar o sindicato. E é claro, eu sempre digo, nunca o sindicato sozinho, porque o sindicato sozinho ele não consegue negociar bem. Por mais que ele tenha diretores capacitados, o empregador, ele sabe se o trabalhador, se o seu empregado está junto com o sindicato ou não. Se o trabalhador perceber, vamos imaginar aí um hospital X, se o empregador perceber que o trabalhador não está ali ao lado do seu sindicato, ele vai oferecer pouco. Calma aí, o sindicato quer 12, eu dou 7. E quando não chega ao acordo? Não adianta, a gente quer isso, o sindicato está batendo, a empresa não quer, não adianta. E aí, como que fica? O trabalhador sai perdendo ou aí tem que partir para uma ação judicial? Aí é o chamado dissídio coletivo, que hoje também já não é muito fácil, porque antigamente tentávamos negociar. Quando nós não conseguíamos, nós automaticamente entrávamos com o dissídio coletivo. A lei mudou um pouco em relação a isto, e neste caso, para o trabalhador, mudou para muito pior, porque não basta você querer entrar com dissídio, é necessário que a outra parte concorde. É difícil entender isto, né? Eu quero lhe processar, mas você precisa concordar comigo. E é basicamente isso que a lei diz. É o chamado comum acordo. Nós tentamos negociar, sindicato de trabalhadores e o sindicato patronal, não conseguimos chegar a um denominador, né, comum, a um valor que nos agradasse. Só que quando eu vou à justiça, a lei exige que você, sindicato do empregador, concorde comigo. Não que concorde com o meu pedido, mas que concorde com a minha ida à justiça. Então a situação é bem difícil. Se não concordar... A justiça pode, lá no final, extinguir esse meu processo. Por isso que nós temos que tentar ao máximo a negociação. O que hoje, normalmente, nós fazemos, o Ademir sabe... É o que chama de negociação amigável entre patrões e sindicatos. Quando nós não conseguimos diretamente, em muitos casos, nós nos socorremos do Ministério Público do Trabalho, que desenvolve um papel muito bom em relação a isso. Aí é feita uma mediação com a participação de um procurador do trabalho. Doutor, meu ponto de vista, tá? Não sou advogada, mas assim, eu acho que a nossa lei aqui no Brasil, principalmente a lei penal, eu acho que ela está muito arcaica. A lei trabalhista também, embora eu acho que ela seja um pouco mais nova, mas ela também está arcaica já, para o mundo atual. É interessante que, em relação ao direito do trabalho, nós estamos no processo inverso. Isso é normal, dependendo do governo que você tenha no seu país, né? Nós temos uma legislação, não é a melhor, é claro, mas nós temos uma legislação lá de 1943, que foi aperfeiçoada ao longo do tempo, né? E o trabalhador conseguiu conquistar bons direitos
Só que por que eu digo que estamos no caminho inverso? Porque de alguns governos para cá, nós começamos a tirar alguns direitos. Nós começamos a suprimir direitos muito importantes desses trabalhadores. Tá? Eu acho que o principal foi a tentativa de enfraquecer o movimento sindical. Começou por aí. Porque você enfraquece aquele que defende o trabalhador, automaticamente esse trabalhador também se enfraquece. Deixa eu criar uma polêmica aqui. Doutor, algumas empresas não usam mais aquele termo de o trabalhador. Não são mais os nossos empregados, e sim colaboradores. Colaborador, eu estou colaborando. O senhor está colaborando hoje aqui, participando com a gente no programa, né? A partir do momento que você é funcionário, então você tem obrigação. E aí, como é que fica? Como exigir do colaborador que ele cumpra e como o colaborador exigir que ele seja remunerado por aquilo? É complicado. É interessante, quando a lei fala empregado ou empregador, ela não fala à toa. Esse negócio de colaborador é mais bonito mesmo, parece que fica mais leve. É humanizado, né? Isto, exato. É uma relação de parceria, que bom. Só que o importante é a gente saber o seguinte, o trabalhador, ele é um colaborador, ele é um parceiro. Mas e a contrapartida? Ele tem? Então já que é parceiro, faz o seguinte, eu não consegui pagar minha conta de luz, você paga esse mês? Espera um pouquinho. Né? Se eu estou pedindo agora, pelo menos, o índice da inflação, na nossa relação de parceria, não tem como você me negar. Eu não estou querendo um aumento real. Eu só quero compensar a perda inflacionária do meu salário. Se a nossa relação é realmente de colaboração, você não vai me negar. É lógico, a gente sabe que há as dificuldades financeiras. É claro, todo mundo passa por dificuldade no país. Mas por isso que eu acho que o termo ainda é de empregado e empregador. Que deveria ser isso. É porque a pessoa, aí ela se sente colaboradora, não preciso trabalhar. Não, é colaboradora ou não precisa aumentar? Está colaborando, olha, colabora com a empresa, a gente está numa pandemia, não dá para dar um reajuste agora. É esse diálogo, né? Quem é, presidente? O pior de tudo, né, doutor João, é que a questão de filantropia, que é muito pior do que o colaborador, né? Que tem entidades filantrópicas que acham que o trabalhador também tem que trabalhar de graça, né? Temos alguns casos desses na categoria. É pior ainda. Então, não é nem registrado, ele é um voluntário, né? O trabalho tem que ser voluntário, que no início seria isso, né? As santas casas. Hoje, mas não. Mas tem hospitais filantrópicos que ainda mantêm essa estrutura aí, né, doutor? Olha, tem umas perguntas aqui. Fábio Luiz, é comum acontecer do trabalhador apresentar provas suficientes em uma audiência trabalhista e mesmo assim perder? Eu não diria que isso seja comum, mas pode acontecer. A gente precisa lembrar sempre que as instituições, como a justiça, ela é formada por homens. E homens muitas vezes erram, né? E outra coisa, quando a gente fala de provas, eu faço a minha prova, você faz a sua. E alguém vai desempatar isso. É o juiz. Às vezes ele pode fazer um juízo de valor não muito correto. Ou ele pode entender que a sua prova foi melhor que a minha, né? E eu acho que aí é que acontece o erro. Mas isso é do ser humano. Mas, normalmente, a prova bem feita, ela faz com que você ganhe o processo. Agora, se o trabalhador perder... eu, antes de vir para cá, dando uma olhada rápida na internet, eu não vi, não deu tempo de eu ler a matéria, mas eu vi alguma coisa de que um trabalhador ia ter que pagar uma indenização de mais de 700 mil reais para a empresa porque perdeu a ação trabalhista. E aí, como é que fica? O trabalhador, ele perde emprego e ainda tem que pagar uma ação trabalhista? Isso surgiu com a reforma trabalhista também. Absurdo isso. Nós também temos que separar em dois momentos. Nós temos o antes da reforma e o depois. Porque antes esse trabalhador ele assinava o que a gente chama de declaração de pobreza, ou, usando termos mais leves como colaborador, uma declaração de hipossuficiência, esse trabalhador não pagava nada. Ele não pagava custas, ele não pagava os honorários de um perito, ele não pagava honorários para outra parte, mas depois da reforma isso mudou. Mesmo aquele que se declarasse pobre, perdendo a ação, ele tinha que pagar.
mas também nós temos um terceiro momento, porque o Supremo decidiu essa questão recentemente e, de certa forma, garantiu esta gratuidade. Então, se por acaso, é claro, salvo se for aquele trabalhador diferenciado que não se declara ou não se considera pobre, né, ele não vai pagar despesa. Ele vai entrar com a ação. Se acontecer dele perder, ele terá a gratuidade, ele não vai pagar custas, ele não vai pagar mais honorários, não vai pagar os honorários do perito, via de regra, né, tudo isso com base numa decisão recente do STF. Aí imagina aquele trabalhador, então, que se ele não consegue provar, né, que ele não tem situação financeira para isso, não consegue a gratuidade, ele vai ter que pagar, ou seja, ele vai ter que arranjar um emprego como? Porque aí ele vai pagar, ele já não vai mais ter um emprego para a sobrevivência dele, vai ser para pagar o antigo empregador dele, o antigo patrão. E aí, assim, ele vai lá, resolve. É complicado, né? Tem algumas coisas aqui na nossa lei. Bom, a gente teve um caso recente, não dá para deixar de falar. O delegado que recebeu as imagens, eu não acreditei naquilo, do servidor público que agrediu a chefe em registro, e ele falou que não foi flagrante. Eu não aguentei e fiz uma postagem. Bom, da próxima vez faz uma live, né? Aí, ó, delegado, tá aqui, ó, foi ao vivo, a gente tá fazendo ao vivo. É flagrante agora? Que absurdo! Como é que um delegado vê uma cena daquele? Não, a gente sabe que teve um crime realmente, mas vai ser averiguar. Averiguar o quê? Numa atitude daquela? O que vai averiguar ali? As imagens eram suficientes, né? Ah, mas chegou depois. Então, por isso que eu falei, tem que fazer uma live, né? Então, a partir do momento agora, se alguém for matar alguém, leva um acompanhante para fazer uma live, matar, e aí mostrar o flagrante. Pô, assim, tem umas coisas, é como o senhor falou, a gente não entende a cabeça do ser humano, né? E é um ser humano que vai interpretar a lei, interpretar aquela ação, aquela imagem. Enfim, uma outra pergunta, doutor. No caso numa ação trabalhista, a pessoa entrou com uma ação, só que ela precisa levar uma testemunha. E, de repente, aquela testemunha que o trabalhador quer levar ainda é funcionário da empresa. Mas era o melhor amigo, era aquele companheiro, era o que estava do lado, que acompanhou tudo. Como é que fica a situação daquela pessoa que é chamada para ser testemunha? Deixa eu só esclarecer aquela questão anterior, respondendo lá. Do Fábio Luiz ali? Só para deixar bem claro, hoje, a pessoa que se declara pobre, ela assina um termo, ela não precisa comprovar. Então, ela terá a gratuidade, ainda que, eventualmente, ela não consiga ganhar a ação. Tá, então, este medo hoje, depois da decisão do Supremo, o trabalhador não precisa ter. Tá? Agora, quanto à testemunha, a gente precisa lembrar sempre uma coisa: ser testemunha não é favor. Tá? Quando alguém é convidado ou é convocado a ser testemunha, ela não está fazendo um favor a um amigo. Ela tem o dever de ir à justiça para dizer aquilo que ela sabe, aquilo que ela viu. É claro que nós sabemos que se a pessoa está trabalhando ainda, ela tem medo. Tá? E é uma situação difícil, porque eu te convido a ser minha testemunha, só que você continua lá no hospital. Você fala, calma aí, se eu for, eu posso ser prejudicado. Primeiro, se você for mandado embora ou sofrer alguma retaliação do empregador por ter sido testemunha, essa empresa vai responder na justiça. Mas é claro que eu que estou te convidando, eu não quero que chegue a isso. Eu não quero que você sofra a retaliação. Eu não quero que você seja dispensado. Aí eu acabo deixando de lhe chamar, né? Mas a pessoa ela tem o dever de ir à justiça, mas eu mesmo não me sentirei à vontade de chamando. É complicado. O Fábio Luiz ele fala aqui, a denúncia tem que ser feita na hora que está apanhando e não depois. É complicado, né? Presidente, quer fazer? Nós já estamos encerrando o nosso programa. Suas considerações finais já? Sim, eu passaria para o doutor João, porque nós temos aqui algumas ações que o doutor João vai passar para os trabalhadores a título de informação, né, João? Eu tenho um minuto? Pode falar, não, pode ir. Então, deixa eu aproveitar. Nós temos uma questão referente ao Fundo de Garantia que tem feito com que vários trabalhadores façam algumas perguntas, chegaram alguns questionamentos, principalmente de um hospital de Guarujá. É o chamado saque aniversário. Realmente surgiu como uma maravilha isto,
né? O que é o saque aniversário? Todo mundo sabe que o fundo de garantia, a regra básica dele é chamado de saque rescisão. Ou seja, eu tenho o meu fundo de garantia lá, que são os 8% depositados pela empresa. Algumas pessoas acham que esses 8% são descontados do salário, mas não são. Na verdade, a empresa paga o salário e deposita 8% na conta vinculada do fundo de garantia. Mas, pois bem, o que é o saque e rescisão? Essa é a regra normal. Você tem os seus 8% ao mês e quando é dispensado sem justa causa, você levanta todo o seu saldo do fundo de garantia e também a multa de 40%. E aí surgiu em 2019 o saque aniversário. Eu vou no aplicativo, é muito fácil fazer isto, eu faço a opção pelo saque aniversário e todo ano, no mês do meu aniversário, eu posso sacar um valor. Depende muito do saldo que eu tiver no fundo. Por exemplo, começa com 50% para quem tiver até R$500 no fundo, de 500 a 1.000, 40%, e aí vai decrescendo. Tá? Foi muito bom para o trabalhador. E o trabalhador viu nisto uma possibilidade dele ter não ganho extra, mas dele poder receber algum valor ali para pagar uma conta, pagar um cartão de crédito. Só que, por que tem chegado alguns questionamentos? Porque quando esse trabalhador é dispensado, ele acha que vai sacar o seu fundo de garantia e não vai. Quando ele opta pelo saque aniversário e, posteriormente, quando ele é dispensado, ele não vai sacar o fundo. O seu fundo de garantia vai continuar lá na conta, preso, está bloqueado na conta, e ele só vai fazer os saques nos meses de aniversário. Tá? Então, se eu sou dispensado hoje, optei pelo saque aniversário, eu vou sacar apenas a multa de 40%, e quando eu fizer aniversário em fevereiro do ano que vem, eu vou receber uma parte do fundo, em fevereiro do ano seguinte, mais uma parte, e daí por diante. Então, esta é uma preocupação, muito importante. O trabalhador deve pensar muito bem antes de optar por isso. Tinha mais algumas perguntas aqui. O Marcelo Mota, bom dia, excelente trabalho. O trabalhador pode ficar sossegado quanto às cláusulas da CCT ou do acordo coletivo, caso o empregador não cumpra? É causa ganha na justiça? Eu não gosto muito do termo causa ganha, mas o Marcelo Mota tem razão na pergunta dele, é uma pergunta importante, pelo seguinte: a empresa descumpriu essas cláusulas, ainda que o trabalhador não queira discutir individualmente, até para não perder o emprego, por receio, ele comunica ao sindicato, porque o sindicato tem uma medida para isso. O sindicato entra com a chamada ação de cumprimento. E mais, não vai beneficiar apenas este trabalhador, vai beneficiar todos os trabalhadores daquele hospital ou daquela empresa. Vale lembrar que aquela pessoa que está vendo alguma coisa errada no sindicato, no seu trabalho, ou que está sofrendo, de repente, um assédio moral, se sinta prejudicado, ou esteja vendo alguma atitude do empregado, do patrão, do empregador e do patrão errada, e comunicar ao sindicato, não vai ter o nome divulgado na empresa. Isso é importante enfatizar, né, doutor? Com certeza. Sigilo total. Sigilo. Hoje, esse trabalhador ele tem dois principais caminhos: comunicar ao sindicato e já pedir para que ele não seja identificado. Tá? Via de regra, o sindicato não vai identificá-lo, mas é bom sempre ter cuidado. Ou então, via Ministério Público do Trabalho. Também uma instituição que ela cuida da defesa coletiva dos direitos do trabalho. Mas, às vezes, para agilizar, é melhor procurar o sindicato, que aí o sindicato já vê e vai ver tudo, né? Até porque o sindicato ele vai primeiro tentar conversar com a empresa administrativamente. Se não tiver jeito, vai encaminhar para a justiça. Ah, certo. Só para a gente finalizar, eu sei que já estourei aqui um pouquinho, Marcelo, isso é normal comigo? O sindicato, além de a gente falar só de trabalhista, mas a gente tem benefícios também lá, né? E agora vai começar a ter atendimento odontológico lá na sede? Sim, nós fizemos aí uma parceria com uma empresa, né, que vai trabalhar no nosso consultório. Nós temos um gabinete odontológico que estava meio desativado, e com essa parceria nós vamos passar a atender os nossos associados e até particulares também da própria empresa, da própria dentista que vai atender. Iniciamos no dia 4 de julho, já começaremos o atendimento,
E aí convidamos os trabalhadores da saúde se quiserem, nós temos outros convênios, não é? Mas no sindicato vai ser na sede e às vezes fica mais fácil para os nossos associados. Tá certo. Presidente, obrigada mais uma vez aí, suas considerações finais. Obrigado, eu agradeço aqui o convite, e ao doutor João também pela presença, e até sexta, se Deus quiser. Um recadinho aqui, acho que o doutor João vai saber quem é. Doutora Keila Ferreira, parabéns ao Sintra Saúde e ao doutor João Rosa pelos oportunos esclarecimentos. É um nome familiar, né, doutora? Ela é suspeita. Doutora Keila, que também faz parte lá do departamento jurídico do sindicato. Doutor, muito obrigada pela sua participação e as suas considerações finais. Eu agradeço pelo convite. Sempre que convidado, farei questão de vir, porque eu acho que este caminho que o sindicato encontrou, ele é importantíssimo para levar as informações aos trabalhadores. Muito obrigado. Agradecemos. Aliás, a doutora Keila também já está convidada para vir participar aqui do nosso Emergência Sindical. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham tirado boas informações. Quem quiser saber mais alguma coisa sobre o Sintra Saúde, é só acessar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Sintra Saúde Santos. Na próxima sexta-feira a gente está de volta com mais um Emergência Sindical. Um ótimo final de semana e cuidem-se, gente, a pandemia não acabou. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com